Bom, quero resolver esse exercício aqui da Unifesp 2016. É um exercício bem interessante do ponto de vista de aplicação de propriedade de gráficos, tá? Então vale a pena dar uma atençãozinha separada para ele, ó. Dois veículos, A e B, partem simultaneamente de uma mesma posição e movem-se no mesmo sentido ao longo de uma rodovia plana e retilínea durante 120 segundos. As curvas do gráfico representam neste intervalo de tempo como variam suas velocidades escalares em função do tempo. Então, olhando para esse gráfico, logo de cara eu consigo perceber que é um movimento uniformemente variado. Por quê? Porque a gente tem variações de velocidades, tá? A principal característica do movimento uniforme, que é o contrário do uniformemente variado, a gente tem velocidade constante. Nesse caso, é fácil perceber que a velocidade varia, porque ela atinge um valor máximo e depois cai. Caso a velocidade fosse constante, eu teria um gráfico horizontal, ok? Bom, então a gente tem aí, no mesmo gráfico, né, descrevendo a velocidade em 120 segundos do móvel A e do móvel B. Vamos para as perguntas então. Letra A. O módulo das velocidades escalares médias de A e de B em metros por segundo durante os 120 segundos. Bom, primeira coisa, como que eu calculo a velocidade escalar média? Vamos pensar aqui para o A. Velocidade escalar média vai ser o ΔS, o deslocamento do móvel A, sobre o ΔT, que é o intervalo de tempo em que ocorre esse deslocamento. Vamos chamar de VM do A, ou eu vou chamar só de VA, tá? Para facilitar aqui, não ficar carregando muita anotação. Então, a velocidade escalar média do A vai ser o deslocamento do A pelo ΔT. O intervalo de tempo, pessoal, nós já sabemos, né? Ele quer a velocidade escalar média, um intervalo de tempo de 120 segundos. Beleza. Para o B, vai ser exatamente a mesma coisa, tá? A velocidade escalar média do B vai ser o deslocamento escalar dele, ΔS, sobre o intervalo de tempo em que está ocorrendo esse deslocamento. O intervalo de tempo para os dois é o mesmo, 120 segundos. Ele pede, né? Escalar média do A e do B durante esses 120 segundos. Bom, para eu calcular a velocidade aqui, basta eu saber quanto que vale o deslocamento. E aí que entra a primeira aplicação da propriedade gráfica. Nós sabemos que quando eu tenho um gráfico de velocidade por tempo, o deslocamento escalar vai ser numericamente igual à área desse gráfico, tá? De velocidade por tempo. Então, o deslocamento do B vai ser numericamente igual à área desse gráfico também. Dica: chegou no vestibular, encontrou um gráfico, não sabe o que a área dele representa, multiplica as unidades. Como assim? Pega as unidades do eixo vertical, metro por segundo, multiplica com a unidade do eixo horizontal, segundo. Metro por segundo vezes segundo, vai sobrar só o metro, que é a unidade de deslocamento. Então foi lá, multiplicou as unidades, viu que deu unidade de deslocamento, significa que a área desse gráfico vai me dar o deslocamento. Maravilha? Então, aqui, resumo da ópera, eu tenho que calcular o deslocamento do móvel A em 120 segundos e o deslocamento do móvel B em 120 segundos. Bom, o móvel A vai ser aqui que eu vou rachurar em azul primeiro, tá? Ele começa aqui no zero e vai até o 120, formando esse triângulo aqui, né? Então, o deslocamento do móvel A vai ser dado pela área de um triângulo, que é base vezes a altura, dividido por 2. A base é esse segmento que vem de 0 até 120, e a altura é o segmento que une o vértice à base aqui, que vai de 0 a 20. Ok? Então, o ΔSA, o deslocamento do móvel A, vai ser base, 120, vezes a altura, 20, dividido por 2. Então, o deslocamento do A vai ser 120 vezes 20. Mais fácil, vamos simplificar aqui, né? Dá para simplificar o 20 com 2, vai sobrar o 10 aqui em cima. 120 vezes 10, 1.200 metros. E para o B, a mesma coisa, né? O B vai ser esse que eu vou rachurar agora em vermelho, ó. Começa aqui no zero e vai lá até o 120, formando um outro triângulo. A altura vai ser o segmento que une o vértice até a base aqui.
E a base vai ser esse segmento que vai do 0 ao 120, valendo, portanto, 120 metros. Então, o ΔS do B também vai ser a área do triângulo, base vezes a altura dividido por 2. Porém, o triângulo vermelho agora, né? Então, o ΔSB é igual a base 120 vezes a altura 20 dividido por 2. Aqui, obviamente, vai dar a mesma coisa. ΔSB vai valer, então, 1.200 metros. Essa é a letra A. Então, a letra A é relativamente simples. Ah, não acabou. Eu quero a velocidade escalar média, que eu calculei só o deslocamento. Como que eu calculo, então, a velocidade escalar média? Simples, né? Portanto, a velocidade escalar média do A vai ser o ΔS, que é 1.200, sobre o ΔT, que vale 120. Posso cortar um zero de cima com um zero de baixo. A velocidade do A, então, vai ser 120 por 12, que vai dar 10 metros por segundo. E o do B, com certeza, também vai ser a mesma coisa, né? 1.200 dividido por 120. Posso cortar um zero em cima com um zero embaixo. Então, a velocidade do B vai ser 120 dividido por 12, 10 metros por segundo. Agora sim, essa é a letra A. Basicamente, o segredo para resolver ela era aplicar essa propriedadezinha gráfica, né? De que o deslocamento é numericamente igual à área do gráfico. Se chegou no vestibular e esqueceu o que a área do gráfico representa, utiliza essa dica. Multiplica as unidades dos eixos. Funciona para qualquer coisa, tá? Se a unidade multiplicou as unidades dos eixos, chegou numa unidade conhecida, a área daquele gráfico representa o que aquela unidade significa. Metro por segundo vezes segundo dá metro, deslocamento. Por exemplo, metro por segundo ao quadrado vezes segundo vai dar metro por segundo, velocidade. E assim sucessivamente, tá? Na verdade, seria a variação da velocidade, né? Pois bem, letra B. A distância entre os veículos em metros no instante t igual a 60 segundos. Pois bem, pessoal, ó, eu vou pegar essa figura do gráfico e trazer ela aqui para o lado, que fica melhor para trabalhar com ela. A gente quer agora a distância entre os veículos, tá? Entre o A e o B, quando o instante, o tempo vale 60 segundos. Aqui a gente tem que tomar cuidado com uma coisinha, ó. Se eu sei o tanto que o A andou e se eu sei o tanto que o B andou, eu pego a diferença entre eles e calculo a distância que eles estão. Por exemplo, se eu quero saber, eu tenho duas pessoas que partiram de um determinado lugar, tá? E eu quero saber a distância que elas estão, eu pego o deslocamento de uma e tiro do deslocamento da outra, descubro quanto que está a distância uma da outra. Então, basicamente, para a gente conseguir descobrir qual a distância que o A está do B, eu tenho que calcular o deslocamento que o A teve e o deslocamento que o B teve. E eu encontro a distância que eles estão do outro, no instante t igual a 60. Tá? Bom, então, meu objetivo é saber a distância entre o A e o B, quando o meu t vale 60 segundos. Certo? A gente chegou à conclusão que para eu descobrir a distância que o A está do B, é só eu descobrir o quanto o A andou e descobrir o tanto que o B andou e tirar um do outro. Então, basicamente, a gente quer descobrir o deslocamento do A quando o t vale 60 e o deslocamento do B quando o t vale 60. O t igual a 60 está nesse ponto aqui, pessoal. Não sei se está dando para ver direito, mas ó, t igual a 60 é esse ponto aqui. Então, eu quero calcular o deslocamento do A e do B até esse cidadão aqui, ó. Tá? Qual o problema? Vamos pensar bem, ó. Como que eu calculo o deslocamento do A? Bom, o deslocamento do A vai ser a área do gráfico abaixo dessa reta aqui que representa a velocidade dele. Então eu quero calcular a área desse negócio aqui, ó. Essa figura esquisita aqui. Que sobe aqui e desce aqui e forma um negócio assim, ó. Eu não sei calcular a área disso, mas se eu olhar com carinho,
e dividir essa figura em 2, eu chego numa figura legal, ó, de calcular, que eu consigo ter uma ideia. Aqui eu formei um trapézio, certo? E aqui eu formei um triângulo. Beleza, beleza. Então, falando aqui sobre o móvel A, o deslocamento do A vai ser o deslocamento nesse primeiro trecho, nessa primeira figura, né? Vai ser calculado pela área dessa primeira figura. Então, ΔS da figura 1, mais o ΔS2. Só que a gente sabe que o deslocamento é numericamente igual à área. Então, vai ser a área de qual figura? Deslocamento é numericamente igual à área do gráfico de velocidade por tempo. Então, o deslocamento do A vai ser numericamente igual à área da figura 1 mais a área da figura 2. Beleza. Então, o grande problema está em como eu vou calcular a área dessas figuras. Por quê? A área da figura 1, tudo bem, né? É só esse triângulo. Vou tentar pintar aqui. É só esse triângulo aqui, beleza. Agora, a figura 2, a gente tem um trapézio. Tá? E a área do trapézio, A1, vai ser um triângulo. Vou até anotar aqui, ó, base vezes altura. Dividido por 2. Agora, a área 2, só rascunhando aqui para a gente pensar, vai ser um trapézio. Como calculo? Base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2. Base maior a gente tem, né? Vai de 0 a 20, é esse segmento aqui, ó, a base maior. E a base menor? É esse cara aqui. Então, o grande problema está em descobrir quanto que vale esse ponto aqui, ó. Eu preciso descobrir quanto que vale exatamente esse cara aqui, ó, para poder calcular o valor da minha área. Tá? Eu não sei quanto que vale esse pedaço aqui, ou melhor dizendo, eu não sei quanto que vale a velocidade nesse ponto. Qual ponto? Quando o t vale 60. Então, para eu conseguir resolver, eu primeiro preciso encontrar a velocidade quando o t vale 60. Beleza? Então, eu vou apagar isso para ter espaço, para não ficar bagunçando muito, e vou calcular essa velocidade v quando t é igual a 60, que é o que falta para eu conseguir calcular a área 2, que é a área do meu trapézio. Ok? Então, vamos lá. Bom, queremos então a velocidade, a gente quer v, quando t é igual a 60 segundos. Pensando nas expressões, pessoal, que a gente tem para cálculo de velocidade, eu tenho o Torricelli, que eu precisaria do deslocamento. Sorvetão não ia me ajudar em nada, porque eu quero a velocidade no instante específico. Sobrou só v-voat. Se a gente usar a equação do v-voat, ó, vou colocar ela aqui como rascunho. V é igual a v0 mais a vezes t. O t a gente tem. Beleza, vale 60. A velocidade inicial a gente consegue tirar do gráfico. A partir da interpretação bonitinha a gente tira do gráfico. Porém, o problema é a aceleração. Mateus, como que eu calculo essa aceleração? Bom, no instante t igual a 60 segundos, pessoal, a gente pode perceber que o tipo de movimento do móvel A já mudou. Ele vinha ganhando velocidade, depois ele passa a perder, a velocidade dele vai diminuindo. Então, para eu calcular a aceleração dele no t igual a 60, eu tenho que pegar a partir de onde esse movimento começa. Porque de 0 a 20 ele se move de um jeito, de 20 a 60 ele se move de outro. Aqui ele está acelerando, aqui ele não está mais acelerando. Então, eu tenho que pegar o movimento de onde ele começa até os 60. De onde esse movimento, quando o instante vale 60, começa? Aqui, ó. Percebe? Ó, a reta vem crescente e passa a decrescer. Quando o t vale 60, eu já estou num ponto em que o movimento já mudou. Não é o mesmo do inicial. Tá? A gente está desacelerando. Então, na verdade, eu tenho que calcular essa desaceleração, que vai ser uma desaceleração constante e que vai me dar a velocidade nesse ponto, assim como me daria velocidade em qualquer ponto intermediário aqui, ó, para essa reta decrescente. Pensando nas propriedades gráficas, eu poderia lembrar que se eu quero a aceleração nesse ponto,
melhor dizendo, né? Se eu quero a aceleração dessa situação, eu tenho que utilizar o coeficiente angular da reta, ou melhor dizendo, a tangente de inclinação desse ângulo. Porque eu quero descobrir uma velocidade, ó, que está diretamente ligada a esse movimento. Tá? O problema é esse. Ok? Então, resumo da ópera. Eu posso calcular a aceleração utilizando ΔV sobre ΔT? Pode, sem problema nenhum. Só que você tem que ter em mente o seguinte, que quando t vale 60 segundos, o seu movimento é um movimento em que a aceleração está desacelerando, na verdade, o móvel A. Então você vai precisar pegar apenas a reta decrescente para calcular essa aceleração. Primeiro ela acelera, depois ele desacelera. Você está querendo olhar aqui, ó, no instante que ele está desacelerando. Ok? Então vamos lá. Velocidade inicial, ΔV sobre ΔT, né? ΔV é velocidade final menos velocidade inicial sobre o ΔT, que é o t final menos o t inicial. Pessoal, eu estou pegando a desaceleração nesse trecho todo aqui, ó, que vai do 20 segundos aos 120 segundos. Então vamos lá. O A é igual a velocidade final, 0, menos a velocidade inicial. Ó. No fim, a velocidade vale 0. No início, a velocidade vale 20, porque eu estou pegando só esse movimento aqui, ó. Só esse pedaço do gráfico. Então, 0 menos 20, dividido por t final, menos o t inicial. Então, a desaceleração, nesse caso, né, a gente pode dizer assim, vai ser 0 menos 20 menos 20. 120 menos 20 dá 100. Então, 20 sobre 100, 0,02, porém tem um sinalzinho de menos aqui. Metros por segundo ao quadrado. Então, isso daqui é a desaceleração que leva o meu objeto a sair de uma velocidade de 20 para 0. Pronto. Com isso, eu consigo descobrir qual a velocidade nesse ponto. Porque nesse ponto, o meu objeto já está desacelerando. Então, eu calculei essa desaceleração, o que eu faço? Posso vir aqui no VVoat, ó. Vou tentar fazer uma flecha aqui. Então, agora a gente consegue calcular qual a velocidade quando t é igual a 60, beleza? V é igual a V0 mais A vezes t. Velocidade final é o que eu quero, né? Velocidade no instante 60 segundos. Velocidade inicial vale 20, mais a aceleração menos 0,02 vezes o tempo t. Pessoal, muito cuidado, tá? Muito cuidado. Eu quero a velocidade nesse instante. Só que esse movimento com essa desaceleração não começa no zero. Então, o meu t não vale 60 segundos analisando esse jeito que eu analisei aqui. Isso daqui, ó, eu fiz só para a gente entender que eu quero a velocidade nesse ponto. Porém, eu calculei a desaceleração do 20 segundos para frente. Então, o meu t, ele não vai do 0 ao 60, ele vai do 20 ao 60. Então, qual é o instante que essa velocidade está, sendo que o meu movimento começa aqui, ó, do 20 ao 60 foram 40 segundos. Então, a velocidade vai ser 20 mais 0,0, menos, né? 20 mais, com menos fica menos. Então, menos 0,02 vezes 40 vai dar 8 vezes menos 20. 20 menos 8. Então, a velocidade vai dar 12 metros por segundo. Beleza. Velocidade dá 12. Então, este ponto aqui vale 12. Beleza? Se esse ponto vale 12, eu consigo calcular agora a área do meu trapézio A e consigo calcular se eu precisar desse ponto para o B. Maravilha? Então, vamos lá. Agora, ΔS, vamos fazer aqui para o A. ΔS do A vai ser a área 1 mais a área 2. Então, o ΔS do A vai ser a área 1, que é um triângulo que vai de 0 a 20,
a base, vezes a altura, que vai de 0 a 20 dividido por 2, mais a área 2, que vai ser a área de um trapézio, base maior mais base menor, vezes a altura dividido por 2. Então, o ΔSA vai ser base do triângulo, que vale 20, vezes a altura, que vale 20, dividido por 2, mais base maior de 0 a 20, mais a base menor, que vai de 0 a 12, vezes a altura do meu trapézio, que vai de 20 a 60, isso é a altura do trapézio. Vou colocar aqui, ó, altura, base menor e base maior. É tudo isso daqui, ó. Base maior, base menor e a altura é só esse segmento aqui. Vezes a altura, que vale 40, dividido por 2. Então, né, depois de analisar ali no gráfico, base maior mais base menor, vezes a altura, dividido por 2. Tá duro de fazer reto, hein? Dividido por 2, agora sim. Então, o ΔSA vai ser 20 com 20, 400 dividido por 2, 200. Mais 20 mais 12, 32, vezes 40, 1.280, dividido por 2, 640. Então, o ΔS do A vai ser 200 mais 640, 840 metros. Pronto. Agora a gente vai fazer a mesma análise para o B. Se eu precisar daquele ponto, eu já sei quanto ele vale. Por quê? Por que tanto faz eu usar esse ponto para o A quanto para o B, pessoal? Porque nesse ponto, ó, é fácil a gente perceber que as retas A e B se interceptam. Ou seja, quando o t vale 60 segundos, a velocidade do A e do B são iguais. Tá? Nesse ponto aqui, ó, elas estão se interceptando, ou seja, vale 12 para os dois, né? Pois bem, vamos lá. ΔS do B. A gente quer o ΔS nos primeiros 60 segundos. Então, vamos olhar para o B nos primeiros 60 segundos. Só deixar aqui marcado mais ou menos assim, ó, para não ficar ali em cima, como 12. Nos primeiros 60 segundos, que figura a gente tem para calcular o deslocamento do B? Um triângulo, né? Que sonho. Então, nesse caso, o deslocamento do B vai ser base, vai ser a área dessa figura aqui, né? Que vai ser um triângulo, base vezes altura, dividido por 2. O ΔS do B, portanto, lembrando que eu estou fazendo de 0 a 60, tá? O exercício pede nos primeiros... Qual a distância entre eles quando t é igual a 60 segundos? Então, ele quer que você analise todo o trajeto. Beleza? A gente fez isso, tá? Só retomando, novamente. A gente fez isso utilizando o tempo a partir do 20, porque a velocidade que eu precisava encontrar estava num movimento que não começava no zero. O movimento que a gente tinha quando a velocidade vale 12 é esse movimento aqui de desaceleração, tá? Então eu não posso analisar nesse primeiro trecho, eu tenho que pegar só no movimento que ela ocorre. Então, o ΔSB vai ser base, que vai ser todo esse segmento aqui, 60, vezes a altura, que vai ser esse segmento aqui, 12, dividido por 2. Então, o ΔS do B vai ser 60 vezes 12, 720, dividido por 2, 360 metros. Pronto. Calculamos o ΔS do A, calculamos o ΔS do B. Portanto, a distância entre eles vai ser o ΔSA menos o ΔSB, que vai ser 840 menos 360. A distância entre o A e o B, né, como a gente tinha colocado ali anteriormente, vai ser de 480 metros. Beleza? Então, pessoal, é um exercício bem completo, tá? Ele acaba sendo bem mais complexo que os exercícios convencionais,
devido principalmente a essa passagem aqui, para a gente encontrar esse ponto intermediário aí, tá? O erro mais comum seria querer calcular a aceleração de 0 a 60, tá? E aí tem um problema porque entre 0 e 20 o movimento é um e entre 20 e 60 o movimento é outro. Beleza? Brigadão aí, tamo junto e abraço.